que estes o queiram, mas que há uma fuga dos males na alma para os que são capazes, embora nem todos sejam capazes. E, ainda que a matéria esteja presente nos deuses sensíveis, não está presente o mal, isto é, o vício que têm os homens, pois nem mesmo está em todos os homens, porque eles dominam a matéria. Mas são melhores aqueles em que ela não está presente, e a dominam com aquilo neles que não está na matéria. Sexto, mas é preciso investigar também em que sentido se diz que os males jamais perecerão. Baracá diz que esse capítulo e o próximo são comentários a um trecho do diálogo platônico Teeteto. Ele completa dizendo que eles contêm, por conseguinte, várias referências a essa passagem indicadas aqui por aspas. Então vamos lá. Mas existem necessariamente e que não estão nos deuses, porém sempre circundam a natureza mortal e esta é sua região. Acaso se diz então, com isso, que o céu é puro de males, sempre avançando regularmente e marchando com ordem, e que lá não há injustiça nem outro vício, nem cometem injustiça uns aos outros. Porém, marcham em ordem, mas que na terra há injustiça e desordem? Pois essa é a natureza mortal e esta região. Mas, quando se diz que é preciso fugir daqui, já não se trata das coisas sobre a terra. Porque a fuga, diz ele, não é afastar-se da terra, mas, mesmo estando na terra, ser justo e piedoso, com sabedoria, de modo que é dito que é preciso fugir dos vícios, uma vez que para ele os males são o vício e tudo o que resulta do vício. E quando o interlocutor nota que ocorreria a extinção dos males, se ele persuadisse os homens do que diz, ele responde que não é possível que isso aconteça, pois os males existem por necessidade, uma vez que deve existir algo contrário ao bem. Como então é possível que o vício concernente ao homem seja contrário àquele bem? Ele é contrário à virtude, mas esta não é o bem, e sim um bem que nos faz dominar a matéria. E como algo seria contrário àquele bem? Pois ele certamente não é qualidade. Além disso, qual a necessidade ubíqua de que, se existe um dos contrários, exista também o outro? Que se aceite e que, existindo um contrário, exista também o contrário a ele, como se aceita que, existindo a saúde, existe também a doença? Não, todavia necessariamente. É que não é necessário que ele queira dizer que isso é verdadeiro para todos os contrários, mas é dito no caso do bem. Mas se o bem é uma essência, como existe algo contrário a ele? Ou melhor, ao que está além da essência? Ora, a não existência de contrário para a essência, no caso das essências particulares, está de modo convincente demonstrado por indução. Para a essência de modo geral, no entanto, não está demonstrado. Mas o que será contrário à essência universal e genericamente aos seres primários? A essência, a não essência e a natureza do bem, a que é natureza e princípio do mal, pois ambas são princípios, uma dos males, outra dos bens. E todas as características existentes em cada uma das naturezas são contrárias a cada uma das existentes na outra, de modo que as totalidades serão contrárias e mais contrárias que as outras. Porque os demais contrários, estando ou em um sujeito da mesma espécie ou em um sujeito do mesmo gênero, compartilham algo comum, os sujeitos em que estão. Mas, no caso das coisas que existem separadamente, enquanto há em uma as características contrárias às que na outra existe para complementar o que ela é,
Como não seriam elas completamente contrárias, se contrários são exatamente as coisas que estão maximamente afastadas entre si? De fato, ao limite, à medida e a todas as características que se encontram na natureza divina são contrárias à ilimitude, à imensurabilidade e às demais características que a natureza do mal possui. Assim, também a totalidade é contrária à totalidade. E um possui o ser façante, primário e realmente falso. O outro possui o ser verdadeiro. Assim como o falso é contrário ao verdadeiro, também a essência de uma é contrária à essência da outra. Dessa forma, está manifesto para nós que não é em todos os casos que não existe contrário algum à essência, pois, mesmo no caso do fogo e da água, admitiríamos que são contrários se não fosse comum a matéria neles, na qual surgirão como acidentes o quente, o seco, o úmido e o frio. Mas se existissem sozinhos em si mesmos, completando sua essência sem o comum, também aqui haveria contrários, essência contrária à essência. Assim, as coisas que estão completamente separadas, que nada têm em comum e que estão maximamente afastadas, são contrárias em sua própria natureza, pois sua contrariedade não se dá enquanto são algo qualificado, nem, em geral, qualquer um dos gêneros de entes. Mas enquanto são coisas maximamente separadas entre si, são constituídas de opostos e produzem efeitos contrários. Sétimo, todavia, então como é necessário que, se há o bem, haja também o mal? Será assim porque é preciso existir a matéria no universo? Porque este universo é composto por necessidade de contrários. Na verdade, ele nem mesmo existiria caso não existisse a matéria. Pois a natureza deste cosmos é uma mistura de intelecto e necessidade. E todas as coisas que provêm de Deus para eles são bens e os males, por sua vez, provém da natureza primitiva, referindo-se ele à matéria subjacente ainda não ordenada. Mas como ela é uma natureza mortal? Entende-se que esta região designa o universo. É que, como nascestes, não sois imortais, mas não sereis dissolvidos por mim. Se é assim corretamente, se diria que os males não perecerão. Então, como se há de fugir? Não no espaço, diz ele, mas adquirindo virtude e separando-se do corpo, e do mesmo modo da matéria, pois quem convive com o corpo, convive também com a matéria. E o afastar-se ou não, ele mesmo torna claro em alguma parte. Estar entre os deuses é estar entre os inteligíveis. Esses são os imortais. E pode-se entender a necessidade do mal também assim. Baraká diz que esta parece ser a única afirmação clara de que a matéria provém do uno como resultado necessário da efluência. Uma vez que o bem não existe sozinho, é necessário que na efluência originada a partir dele, ou se alguém preferir esses termos, na eterna defluência e afastamento, o último, depois do qual não mais poderia originar-se coisa alguma, este é o mal. Necessariamente, o posterior ao primeiro existe, assim como o último. Isso é a matéria, que nada mais possui dele. E essa é a necessidade do mal. Oitavo. E se alguém disser que é devido, se alguém disser que não é devido à matéria que nos tornamos mal, pois nem a ignorância se deve à matéria, nem os desejos perversos. E se essa condição surge por causa do vício do corpo, não é a matéria que os causa?
mas a forma, como o calor, o frio, o amargo, o salgado e todas as formas de sabor, e ainda as planificações, os esvaziamentos e não simplesmente as planificações, mas as planificações de determinados tipos, e de que modo geral a qualidade determinada produz a diferença dos desejos, e se quiseres, das opiniões errôneas, de modo que o mal seja mais a forma do que a matéria. Mesmo esse alguém, não menos, será forçado a admitir que a matéria é o mal. Pois os efeitos que produz a qualidade da matéria não os faz estando separada, assim como a figura do machado sem o ferro nada produz. Barakat diz que Armstrong comenta, ironicamente, que nessa passagem Plotino emprega a doutrina aristotélica para chegar a uma conclusão anti-aristotélica. Curioso, né? Além disso, as formas que existem na matéria não são as mesmas que aquelas que seriam se subsistissem por si mesmas. São, porém, razões formativas, materiais corrompidas na matéria e contaminadas pela natureza dela. Porque o fogo em si mesmo não queima, nem nenhuma outra forma em si mesma produz os efeitos que se diz que elas produzem quando estão na matéria. Pois a matéria, tomando-se senhora do que é refletida nela, o destrói e o aniquila, aplicando-lhe sua própria natureza, que é contrária ao reflexo, não levando o frio ao quente, mas opondo à forma do calor sua própria informidade, sua inconformação à conformação, seu excesso e a carência ao mensurado, até que tenha feito que o reflexo seja seu e não mais seja da forma. Barakat diz que até que a matéria se aproprie da imagem da forma que já não mais pertence à forma. Assim como na nutrição de um vivente, o que foi ingerido não é mais como chegou, mas sangue de cachorro e totalmente canino. E os humores, todos que são próprios daqueles que o receberam. Então, se o corpo for causa dos males, a matéria também desse modo seria a causa dos males. Mas era preciso dominá-la, diria um outro. Mas aquilo que é capaz de dominá-la não está puro se não fugir. E os desejos se tornam mais intensos devido a determinada mistura de corpos. E cada desejo se comporta de uma maneira, de modo que aquilo que em cada um pode dominar não o faz, e se tornam mais débeis para julgar aqueles que, devido ao vício dos corpos, estão resfriados e impedidos, ao passo que os vícios contrários os tornam inconsistentes. Também testemunham isso os estados ocasionais. Quando saciado, somos diferentes, tanto nos desejos quanto nos pensamentos, de quando jejuamos. E quando estamos saciados com isso, somos diferentes de quando com aquilo. Portanto, que o imensurado seja mal primariamente e que aquilo que se encontra na imensurabilidade, quer por assemelhação, quer por participação, uma vez que lhe advém acidentalmente, seja mal secundariamente. Do mesmo modo, a escuridão é má primariamente e o escurecido secundariamente. Assim, o vício, sendo ignorância e imensurabilidade da alma, é mal secundariamente. Não o mal em si, pois a virtude não é o bem primário, mas o que se assemelhou ou participou dele. Nove. Então, com o que conhecemos esses males? E primeiro o vício, com o que conhecemos? Pois conhecemos a virtude com o próprio intelecto e com a sabedoria, pois se conhece a si mesma. E o vício, como? Ora, assim como conhecemos como uma régua o que é reto e o que não, assim também como a virtude conhecemos o que não se ajusta a ela. Vendo ou não vendo, refiro o meu vício. Certamente, não vendo o vício absoluto,
pois é ilimitado. Por abstração, portanto, conhecemos aquilo que não é isso de modo algum. E ao vício não absoluto conhecemos por carecer disso. Então, vendo uma parte e concebendo pela parte presente e ausente, que está na forma total, mas está ausente aqui, dessa maneira a chamamos vício, deixando na indeterminação aquilo que falta. Assim, também, por exemplo, quando vemos sobre a matéria um rosto feio, porque a razão formativa não dominou nele, de modo a velar a fealdade da matéria, nós imaginamos o feio pela carência da forma. Mas e aquilo que de maneira alguma alcança a forma? Como? Abstraindo totalmente a forma, dizemos que aquilo em que as formas não estão presentes é a matéria. Após termos também nos recebido a amorfia em nós mesmos ao abstrairmos toda a forma, se havemos de avistar a matéria. E, por isso, esse é um outro intelecto, não intelecto, porque ousou ver coisas não suas, como o olho afasta a si mesmo da luz para ver a escuridão, mas não a vê. O abandono da luz é para ver a escuridão, como aquela não poderia ver esta. Entretanto, sem luz não poderia ver, mas não vê. Para que lhe seja possível, dentro de suas capacidades, ver a escuridão. Dessa maneira, também o intelecto, abandonando dentro de si sua luz, e como que, avançando para fora de si, dirigindo-se para coisas não suas, não trazendo sua própria luz, experimenta o que é contrário ao que ele é, a fim de ver o que é contrário a ele. 10º. E isso é assim. Mas se a matéria é sem qualidade, como é má? Disse que é sem qualidade porque ela, em si mesma, não possui nenhuma dessas qualidades que receberá e que estarão nela, como um substrato, mas não no sentido de que não possui nenhuma natureza. Então, se possui uma natureza, que impede essa natureza de ser má? Não de modo que má seja uma qualidade. Pois a qualidade é aquilo segundo o qual algo outro é dito estar qualificado. Então, a qualidade é um acidente e está em outro. A matéria, entretanto, não está em outro, mas é o substrato e o acidente está nela. Assim, visto não ter obtido a qualidade que possui a natureza do acidente, ela é dita sem qualidade. Portanto, se até a qualidade